Fala pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por acreditar que aqui você vai aprender conteúdo de qualidade. É muito bom poder estar te passando aquilo que nós, nos últimos anos, temos aprendido. E eu queria falar sobre a postagem que eu fiz essa semana lá no Instagram. Se você ainda não segue nossas redes sociais, pesquise por DT Gestão Financeira. Siga nossas redes sociais, nos siga no Facebook, no Instagram, também no YouTube, por onde você está assistindo essa aula aqui. Nós vamos falar hoje sobre algo que eu considero um pilar muito importante, que é o CPA. Não estou falando da certificação profissional Ambima, tá? Que é uma certificação obtida por profissionais que atuam no mercado financeiro, vendendo produtos financeiros de investimento nos bancos. Mas eu estou falando do conhecimento, do planejamento e da aplicação. Se você quer aprender sobre finanças, sobre gestão financeira, se você quer aprender sobre muita coisa que facilmente você tem aí no mercado, para você que tem pouco ou muito dinheiro, nos siga. E eu desde já te peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para toda vez que você tiver a oportunidade de ter uma nova aula assistida, porque nem todas vão ficar por muito tempo. Algumas vezes nós vamos disponibilizar algumas aulas e posteriormente, algumas horas, alguns dias, iremos tirá-la, porque algumas aulas eu deixo apenas para os clientes, que são clientes realmente que estão conosco aí, que adquirem o nosso produto. Então você pode ter oportunidade e você pode acabar perdendo ela se você não ativar o sininho. Se inscreva no nosso canal, ative o sino e dá o like, beleza? Me ajuda que eu te ajudo, tamo junto. Pessoal, conhecimento, planejamento, aplicação. Por que eu acho tão importante o conhecimento dentro do mercado financeiro ou de qualquer outra área? Eu vou falar para você, antes de mais nada, uma experiência que eu tive hoje, exatamente no dia de hoje. Na parte da tarde, eu encontrei com duas pessoas que me pediram, na verdade, para estar analisando e acompanhando elas até um escritório onde um profissional tinha prestado um serviço e um contrato da prestação de serviço do profissional tinha sido feito e redigido. No contrato, elas não tinham percebido na hora da assinatura que, no momento da entrega do serviço pronto, seria pago um valor correspondente a 30% de todo o serviço e que posteriormente, durante um prazo de 10 meses, seria pago um percentual de 30% sobre X valor. Aí entra a questão, tá, mas onde está a questão do conhecimento então, André? Eu te falo, você precisa ter conhecimento sobre aquilo que você assina, porque eles tinham conhecimento sobre o percentual que seria pago no ato da entrega do serviço, mas elas, no caso, as pessoas, elas não tinham conhecimento sobre as parcelas de 30% sobre X valor nos próximos meses. Então, na data de hoje, elas tiveram a ciência de que, além do dinheiro que elas estavam desembolsando, que era referente a um percentual em cima de alguns milhares de reais, eles também teriam que estar entregando todo mês aquele prestador de serviço o valor de 30% sobre X valor. Então entra a questão, por quê? Porque não tinham conhecimento sobre o contrato que eles estavam assinando. Então nós precisamos entender que conhecimento é fundamental para que nós possamos fazer qualquer coisa no nosso dia a dia, principalmente quando o assunto é valores financeiros. Por que, André? Porque o médico ele usa dinheiro para poder viver no dia a dia, para poder pagar aluguel, carro, casa ou qualquer coisa. Por que, André? Porque o borracheiro te cobra dinheiro, valores financeiros para poder remendar ou trocar o pneu do seu carro. Por que, André? Porque se você for construir uma casa, você precisa ter dinheiro. Ok, André, por quê? Porque o morador de rua, aquele que não tem a sua própria residência, ele vive na rua, mas ele te para no sinal e te pede dinheiro. Então, desde o momento que você nasce, por que, André, do momento que eu nasci? Porque quando você está sendo gerado no ventre da sua mãe, a sua mãe precisa de dinheiro para pagar os exames,
para fazer o acompanhamento pré-natal. Não, André, não precisa, minha mãe fez tudo pelo SUS. Ok, o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, ele é custeado pelos impostos que você paga. Então se engana que você pensa que o SUS é de graça. Você paga pelo SUS. Então nós precisamos entender, do momento em que você nasce, ou melhor dizendo, antes mesmo de você nascer, até depois da sua morte. Por que, André, depois da minha morte? Eu te explico. Porque quando você morre, eu que já tive o desprazer, se assim eu posso dizer, de estar participando e tendo que providenciar, depois que você morre, depois que a pessoa ela perde a sua vida, os familiares, ou até mesmo alguém, mesmo não sendo familiar, precisa preparar os documentos, precisa pagar por aqueles documentos, precisa estar buscando meios e maneiras de estar fazendo com que você seja sepultado. Então você precisa de dinheiro em tudo, seja em morte ou seja em vida. Você precisa de dinheiro, e para você lidar com o seu dinheiro, nada menos ou mais necessário do que o conhecimento. Ok? Vamos lá. Por que o conhecimento é tão importante? Eu te dou mais um motivo. Muitas pessoas falam em investir na Bolsa de Valores. Só que muitas pessoas falam, eu não invisto e opero swing trade. Por quê? Aí eu pergunto, porque eu não tenho um lote de ações, eu não tenho como comprar um lote de ação. Não, você não tem como comprar um lote de ações, não. Por quê? Porque um lote de ações aí da Vale, por exemplo, vai custar R$8.000. Eu não tenho como comprar. 10 ações da Vale são 800, se ela tiver R$80. Hoje as ações da Vale estão girando nessa casa mais ou menos aí. Se for um lote de 100 ações, está 8.000. Você não tem como comprar? Não, não tem. Então você não opera swing trade por causa disso? Não. Existe uma questão que as pessoas muitas das vezes não exploram dentro do mercado financeiro, que é o que nós chamamos de algo perigoso para quem não sabe como usar. Mas para quem conhece, nós chamamos de venda descoberta. O que seria a venda descoberta? As corretoras, cada uma com a sua porcentagem aí, ela te pergunta, André, quanto custa um lote de ações da Vale? Um lote de ações da Vale custa aí 8K, só para você ver a necessidade e a importância de você ter o conhecimento. Ok, André, eu não tenho como te dar esses 8K, porque corretora não é banco que empresta dinheiro. E eu não posso permitir que você faça uma operação, André, comprando 100 ações da Vale, se você não tem o valor que seria R$8.000. Mas eu posso fazer uma coisa para você. Se você alocar determinado valor, vamos colocar aqui um percentual aí de 20%, só para a gente ter uma ideia básica aí mais ou menos. Quanto seria então 20%? Se 8.000 aqui, 20% vai dar R$1.600, né? 1,6K. André, se você alocar o valor de 1,6K lá na corretora, eu vou permitir que você movimente uma venda das ações da Vale. Como assim? Se você alocou dentro das garantias de venda descoberta o valor de R$1.600, você vai não poder comprar, mas você vai poder vender, claro, né? Se o ativo está subindo, você não vai vender, né? Me ajuda aí, por favor, ok? Mas vamos lá. Se você vê uma possibilidade de um rompimento confirmado de baixa, de uma estrela cadente, de alguma coisa, um canal de baixa, você tem a oportunidade de operar um lote de ações da Vale do Rio Doce, que custam R$8.000, 100 ações no caso aqui, que seria um lote, tendo apenas R$1.600. Você sabia disso? Se você não sabia, por que você não sabia? Porque você não tem conhecimento. Se você sabia, como você sabia? Porque você tem conhecimento. Conhecimento é fundamental em tudo que nós vamos fazer. Mas seja para trabalhar com dinheiro ou para qualquer outra coisa. Por que você fala qualquer outra coisa? Deixa eu te falar um negócio. Se alguém chega para você hoje, se eu chegasse para você e falasse que quer dar uma volta de helicóptero, vou te emprestar o helicóptero, vamos lá, você vai no helipouso, você vai entrar sozinho, você vai dar uma volta, você aceita? Você nunca entrou num helicóptero na sua vida, você aceitaria? Vou te colocar numa corrida de Fórmula 1 hoje, e você vai correr dentro de um carro da McLaren, você aceitaria? Se você não é um corredor, você não vai porque você não tem conhecimento, a não ser que você seja um suicida. Se você não é um piloto,
você não vai entrar no helicóptero, porque você não tem conhecimento. Da mesma forma, se você não tem conhecimento sobre finanças, você precisa adquirir conhecimento, porque você vai lidar com dinheiro por todos os dias da sua vida. Não é a aula de hoje, ok? Eu quero falar apenas desse ponto aqui, ó, do CPA. Seria os principais, na minha opinião, de maneira ampla, genérica, bem abrangente, os principais pontos que nós precisamos para trabalhar com qualquer coisa, principalmente falar sobre finanças. Analisa comigo uma situação aqui. Conhecimento, planejamento e aplicação. Vamos para um ponto aqui para você entender uma situação muito clara. Se você tem conhecimento e você não faz planejamento, a sua aplicação ela fica desconexa. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, mas eu não planejei como eu vou aplicar o conhecimento que eu tenho. Da mesma forma, não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ter planejamento, se eu não tiver aplicação. André, o que é aplicação? É injeção, André? Não, é a ação de fazer alguma coisa. A gente chama de aplicação. Então, hoje o foco não é falar sobre o que eu vou falar agora, que seria algo que você poderia ter feito para ganhar o seu 14º salário. Mas é só para você entender uma questão aqui. André, que história é essa de 14º salário? Eu te explico, preocupa não. Hoje a taxa Selic está 13,75%, ok? Concorda comigo? Se você acompanha, deixa eu apagar aqui. Se você acompanha aí o mercado, se você gosta de falar sobre investimentos, você sabe do que eu estou falando. Todos estão dizendo que é o boom da renda fixa. Por quê, André? Porque há muito tempo não está tão atrativa a renda fixa como ela está nos últimos tempos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você sem risco de perder, quase sem risco nenhum, melhor dizendo, quer dizer que quase sem risco nenhum de perder o seu dinheiro, você pode aplicar na renda fixa, garantia do FGC, e que você vai ter ainda uma rentabilidade muito alta. Melhor do que muitos fundos de investimento por aí. Mentira, André. Não é não. Muitos fundos de investimento estão pagando 1% ao mês. E quanto que é 13,75 dividido por 12? Não precisa ser bom em matemática para saber que dá mais de 1%. Ok? Então vamos lá. Qual foi uma das indicações que eu dei para nossos clientes e o pessoal que faz a mentoria com a gente? A renda fixa tem muito banco pagando aí 13, na verdade, 14, 15, 16% são os que eu vi, que eu pude ver e que alguns até eu pude aproveitar a oportunidade, claro. Tá, André, onde entra o meu 14º salário nessa história? Vamos lá. Matemática básica, tá? Matemática básica. Eu não quero apagar isso aqui porque isso aqui é o fundamento da nossa aula de hoje. Matemática básica. Quanto que é 100% de um todo? André, quanto que é 100% de 13,75%? 100%, com letra feia, meu Deus do céu. Mas vocês estão entendendo aí. 100% de 13,75%. Me ajuda aí, que é 13,75%, né? Então vamos lá. Quanto que é 200%? 200% de 13,75%. Fala para mim, vai dar aqui 27,5. É isso mesmo? Hoje eu estou cansado, que eu trabalhei muito, mas eu acho que é isso mesmo. Já fiz umas contas aqui para a cabeça, essa aqui me confundiu. Vamos lá, é isso mesmo, tá certo, não é errado não. 3,75 vezes 2 vai dar 27,5. É, realmente, buguei. Vamos lá. 27,5. Se eu te falar que tinha banco pagando investimento na renda fixa correspondente a 200% sobre
a taxa Selic. Você acredita em mim? Não, não vou acreditar não. Pesquisa no Google. Como diz aí o presidente da República, dá um Google. Por que dar um Google? Porque eu posso, melhor dizendo, falar uma mentira para você aqui. Mas você pode ir no Google e pesquisar. Você vai ver que eu estou falando a verdade. Tinha banco pagando 200% sobre o CDI, banco pagando 200% sobre a taxa Selic. Quanto estava o CDI, André? CDI, ele está girando na casa dos 12 pontos, dos 13,75%. Então isso quer dizer que o investimento que você teria feito corresponderia a 200% sobre 13,75%. Quanto que dá isso, André? É igual a 27,5%. É sério? Você está falando sério comigo que eu poderia investir na renda fixa e ganhar 27,5% ao ano? Então quer dizer que se eu investir 10 mil reais em um ano, quando eu chegar lá, eu vou ter quase 13 mil reais? A rentabilidade vai ser quase essa? A rentabilidade vai ser quase 3 mil reais? É sério. É sério, é só você fazer as contas. Vamos lá? 10 mil reais. Vão comigo? Vou para a calculadora, pra você não achar que é mentira. Aqui, ó. Calculadora. Olha lá, ó. 10 mil reais vezes 27,5%. Quanto que deu? Olha aí para mim aí, ó. R$ 2.750. Essa seria a sua rentabilidade dentro do ano, com 10 mil reais. Aí você fala, André, mas por que 14º salário? Por que 10 mil reais, André falando? E na verdade, se você for ler quase que qualquer livro de investimento, todo mundo sabe que uma reserva de emergência, ela é necessária. Por que ela é necessária, André? E se eu não te convencer rapidamente aqui, você precisa rever seus conceitos. Quem é vendedor aí? Se você é vendedor de supermercado, se você é vendedor de loja de roupa, de carro, de moto, de qualquer que seja o ramo de vendas ou consultor de vendas, você sabe que estoque é muito bom. Porque se você não tivesse estoque, você não faria suas vendas. Porque quando tem um mostruário, até mesmo quem é repositor de mercadorias, quando tem um mostruário, se o produto acaba no mostruário, o que você faz? Você vai no estoque, ok? E você vai pegar lá no estoque, para você voltar e colocar aqui o seu produto, ok? Então vamos lá. André, ainda não entendi, me convença a ter uma reserva de emergência. Sabe aquela luzinha para você que pilota moto, carro ou qualquer outra coisa? Aquela luzinha que acende lá quando o carro está na reserva? Qual a necessidade dela? É te mostrar que você já gastou todo o seu combustível natural que você poderia ter gasto e que o carro entrou num sistema de alerta em que você precisa procurar uma maneira de ir até um posto de gasolina, carro, moto, avião, helicóptero, qualquer coisa que seja, barco, jet ski, aerobarco, qualquer coisa. Você já entrou, o veículo já entrou num sistema de alerta e que ele precisa ser abastecido. Aí entra um detalhe: você anda de moto, anda de carro ou qualquer que seja o veículo. Eu não ando de moto nem de carro, André. Ok, você anda de ônibus. E o ônibus, o motorista do ônibus precisa de um marcador de combustível. Então não adianta tentar fugir. Ah, eu não ando de ônibus, André. Eu ando de trem. Dentro do trem tem também o sistema que mostra como está o combustível do veículo. Ah, André, ele é elétrico. Tem o sistema que mostra a voltagem, se está passando muita carga, pouca carga. Não adianta fugir. Então você anda de carro e o carro tem um marcador de combustível para que quando ele entre na reserva você procure fazer o que é necessário para abastecer o veículo. Ah, André, mas isso aí não faz diferença para mim não. Se não tivesse a reserva do carro, quando a gasolina acabasse, o carro iria morrer no meio da rua com você. E possivelmente
você iria ser multado se passasse uma viatura, porque dentro do Código de Trânsito Brasileiro tem previsão para esse tipo de penalidade, ok? André, não me convenceu. Tudo bem. Me fala uma coisa, seu carro tem step? Ah, André, mas a moto não tem. Não tem a moto, porque na verdade seria até um pouco fora do convencional você colocar um step na moto. Mas algumas motos de viagem existem sim locais para você acoplar um step ou até mesmo um sistema, que eu não sei o nome que as pessoas usam para encher o pneu da moto com um recipiente que remenda o pneu automaticamente. Mas o carro tem step. E você usa o step do carro quando o pneu fura. Ok? Ah, André, ainda não me convenceu. Ok. Sistema de fluidos do carro. Sistema de arrefecimento do carro. Passa dentro do motor e volta para um reservatório. Esse reservatório ele tem um nível máximo e tem um nível mínimo. André, você está falando só de carro. Não, eu estou te falando que você usa, na verdade, todos os dias, no seu cotidiano, você faz uso de sistemas que fazem também a utilização de reservas e que você, na maioria das vezes, você não tem uma reserva de emergência, mas você anda num carro que tem reserva de combustível, reserva do sistema de arrefecimento, reserva de step, que seria na verdade aí o pneu reserva. Você anda em veículos e você não faz a sua reserva de emergência. Então, voltando aqui, se você tivesse, a aula não é sobre reserva de emergência, pessoal, a aula é sobre conhecimento, mas para você ver como é importante você ter conhecimento. Se você tivesse conhecimento com a sua reserva de emergência, você pegaria a sua reserva de emergência, que tecnicamente, no mínimo, tem que ser correspondente. Isso aqui não é nem assim padrão, tá? Mas é no mínimo 6 meses do seu salário. Então 6 meses, isso não é um 6, gente, isso é um pato, misericórdia. O que é isso aqui? Se você tem aí por 6 meses, se você tem por 6 meses o valor do seu salário, o valor dos seus custos mensais, mesmo que não seja o seu salário, eu na verdade nem gosto da palavra salário, porque ela delimita uma quantidade específica de ganho que você tem dentro do mês. Quanto que é o seu salário? O meu salário é X valor, ok, aquilo ali é o que você ganha todo mês, de janeiro a dezembro. Chegando que vem, você vai ficar esperando lá um reajustezinho daqui, dali, de lá, da colar, e você vai ganhar o seu salário mais um reajustezinho. Agora, receita, sua receita pode ser X, XY, XYZ, ou aí vai, ok? Mas se você pega a sua reserva de emergência, vamos supor que seu gasto mensal seja de R$2.000. R$2.000, 2K, vezes 6, matemática básica, 2 vezes 6, 12, 12K. Se você pega 12K, ah, André, mas eu não posso, reserva de emergência, eu tenho que entender, e você também tem que saber, André, eu sei, que a reserva de emergência, ela não pode ser aplicada em um tipo de investimento que o dinheiro venha ficar retido, porque eu posso aplicá-la hoje e amanhã eu ter um problema e precisar da minha reserva de emergência. Concordo com você plenamente. Por essa razão, eu encontrei investimentos que não retia a sua receita por prazos de 6 meses, 1 ano, 2 anos, para te gerar isso aqui. Ou seja, rendimento diário, liquidez diária. Valor estava lá? Rendia. Valor estava lá? 12K? Rendia. André, sério? Sério. E te conto mais. Fala para ninguém não, tá? Ó, rendimento diário e juros compostos. Sério? Sério. Então se tinha lá 12K, 12K rendeu amanhã quanto? Não sei, vamos jogar alguma coisa aqui. 12K rendeu amanhã lá R$40. Não sei, né? Vamos lá, R$40. Não sei quanto que vai render. Apesar de R$40 é muito, né? Vamos falar que rendeu lá 12 não, R$20. Rendeu lá R$20. Quanto que vai ser amanhã então o rendimento? O rendimento não vai ser sobre os 12K não, tá pessoal? O rendimento vai ser sobre 12,20.
R$ 12.020. E assim sucessivamente, por todos os dias, enquanto você estiver nessa aplicação aqui. É sério, André? É sério. André, como que eu faço? Olha, a jornada é o seguinte: você precisa ter conhecimento. Por quê? Porque é muito simples eu virar para você e falar, pega 12 mil e coloca lá. Qual que é o problema? O problema é que você não tem a sua reserva de emergência. Qual que é o problema? O problema é que você coloca hoje, amanhã você precisa do dinheiro. Qual que é o problema? O problema é a desorganização, a falta de conhecimento. O problema é que não é simplesmente você pegar alguma coisa e começar a colocar como se fosse assim, simplesmente um prato em cima da mesa. Requer disciplina, conhecimento, requer base, requer você investir tempo, requer qualidade naquilo que você realmente deseja fazer, tá? Tá, André, mas e aí, onde entra o meu 14º salário? Na seguinte questão, há uns meses atrás eu passei para alguns clientes a rentabilidade que você, cliente no caso, que o cliente poderia estar ganhando com esses 200%, ok? Aplicados. E você, se você tivesse a informação, tem um livro que eu li certa vez do escritor, e até te aconselho a lê-lo, se você puder, O Maior Poder do Mundo. E um dos maiores poderes, ele fala que é o conhecimento, é a informação, é você ter acesso a informações privilegiadas. Isso é muito importante. Aí, pessoal, entra um detalhe. Eu passei para alguns clientes, para a gente poder passar para o próximo ponto aqui, que é o planejamento. Eu passei para alguns clientes a seguinte questão. Você tem sua reserva de emergência já. Você já equilibrou, tá? Toda a sua finança. Nós conseguimos fazer um projeto. Conseguimos trabalhar em cima daquilo que você tem na sua empresa, ou até mesmo para pessoa física, porque nós trabalhamos com pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas e pessoas que estão no dia a dia na lida com a empresa. Porque se você é um empresário e você não é organizado, possivelmente, se você administra as finanças da sua empresa, você não vai ser organizado, tá? Isso é consequência, não é praga não, ok? Então vamos lá. O que é que eu falei? Pessoal, você já fez a sua reserva de emergência, você já tem sua estrutura, o seu caixa já está estruturado, já está equilibrado, balanceado. O que que você pode fazer agora? E o que que eu te aconselho a fazer? Qual que seria o ideal? O que que a gente pode estar trabalhando? O que que você acha? Disso. Eu vi, fiz para mim. E é muito interessante para quem está podendo fazer. Se você realmente analisar e ver que é bom para você, porque mais do que falar o que é bom ou não, é você ensinar a pessoa a tomar as suas próprias decisões, é você mostrar para ela e fazer ela ser um ser pensante. Ser um ser que segue comandos é uma coisa boa, porque disciplina e educação para seguir comandos é algo importante que muitas pessoas perderam. Mas melhor ainda é você ser um ser pensante, é você pensar naquilo que realmente é bom ou não para você. E como você vai saber o que é bom ou não para você? Você tendo conhecimento. Você precisa ter conhecimento, tá? Então falei com algumas pessoas conversando, e o que que eu falei? O que que eu falei com elas? Vamos fazer o seguinte, esse dinheiro aqui interessante para você, ok? Investido, ou que seja menos, que seja 10k, esse dinheiro para você investir, que fosse mais, que fosse menos, ou mais, vamos colocar aí, que fosse mais esse dinheiro para você investido, ou que fosse menos esse dinheiro para você investido, ele vai te render X valor durante o período de X tempo, e ao final desse período, que foi agora no início desse ano, e alguns até no meio do ano, ou seja, agora, e ao final de um período aí, quando chegar aí o mês 11, mês 12, você vai ter uma rentabilidade de X valor. E esse X valor, como o seu caixa já está estruturado, como o seu caixa já está bem aplicado, os valores divididos, como você já tem a sua reserva de emergência, sua reserva de investimento, tudo planejado, perceba, você pode estar pegando esse valor e fazendo com ele o que você achar por bem.
e dei até uma dica para os nossos clientes. Falei, olha, o que você pode estar fazendo? Esse valor que você vai pegar aqui, você pode estar pagando o 13º salário dos seus funcionários, incluindo o seu como sócio. Você pode estar fazendo uma retirada. Ou seja, é um valor que está entrando na empresa, um valor que às vezes entra no próprio bolso do sócio, ou até mesmo o sócio faz para ele mesmo como pessoa física, que é um valor que ele não esperava. A reserva de emergência, em tese, ele já tem que ter ela. Em tese, a reserva de emergência, ela é fundamental. Vou até deixar ela aqui. Ela é fundamental. Então, se você já tem a reserva de emergência, por que não pegar uma reserva de emergência que está parada lá, rendendo aí algum valor, vamos colocar aqui 12% ao 10%, está aí rendendo 10% ao ano. Por que você não pode pegar esse valor e fazer esse valor render para você 27%? Vamos falar isso aqui, ó. Não, 10% não. Agora esse valor vai render para mim 27,5% ao ano, ok? Só quase o triplo. É só quase o triplo. Por que a pessoa muitas vezes não faz isso? Porque ela não tem conhecimento. Ok, André, então tá bom, você me convenceu. O conhecimento é necessário. Ok, vamos lá. Então entra uma outra situação aqui. André, eu tenho conhecimento, eu li muitos livros, eu escutei muitas aulas suas, eu acompanho a DT Gestão Financeira no YouTube, no Instagram, no Facebook, já li as suas postagens dos últimos anos, já vi tudo que você falou nos seus stories, e agora, o que eu faço? Planeja. Planeja. Ué, o que você faz? Aqui, ó, planejamento. Ah, André, você está de brincadeira comigo, você está me falando que eu li durante todo esse tempo, e agora eu tenho que fazer um planejamento? É claro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, você compra um lote, você chega no lote, cava um buraco aqui, cava um buraco ali, você conta, ao invés de você medir com a trena, não, você vai lá e conta 1, 2, 3, 4, não, 4 passa aqui, eu vou cavar mais um buraco, aqui você faz um buraco de 50 centímetros, aqui você faz um buraco de 1,5 m, lá você faz um buraco de 2 metros, aí a pessoa chega e fala, o que você vai construir? Rapaz, não sei ainda não, estou pensando aqui, eu quero construir uma casa muito bonita, com lote, com piscina, nesse lote, e quero fazer aqui pelo menos uns 4 andares. Mas peraí, mas você está fazendo a estrutura para isso? Você está fazendo um planejamento? Porque você cavou uma sapata de 50 centímetros e outra de 2 metros. 4 andares é quase um prédio, ou um pequeno prédio aí. Você está querendo fazer 4 andares, você cavou uma sapata de 50 centímetros? Não existe isso. Não tem como. Então o que você faz, André? Tá bom, vamos lá, o que eu tenho que fazer então? Vamos lá, me convença. Te convença? Não, vou te falar o que eu acho que é interessante você fazer. Você tem conhecimento? Tem. Você vai fazer o planejamento. Quando o avião está decolando, ele tem o quê? O plano de voo. Ele tem o quê? A rota. Em determinado momento o avião tem que subir a tantos mil pés. Em determinado momento, em determinado lugar, o avião tem que baixar a tantos mil pés. Em determinado momento o avião tem que virar para lá, virar para cá. Um barco, quando ele está no mar, em determinado momento ele tem que ir eu esqueci como fala agora, mas virar para bombordo, para estibordo. É bombordo, estibordo, independente da situação, ele tem que seguir a rota, ele tem que seguir o plano. Tem um plano que ele precisa seguir. Um navio não pode zarpar do porto e ir para qualquer lugar. Porque senão aqui no nosso país a marinha, a guarda costeira, seja quem for, vai atrás do navio, alguma coisa está errada. A não ser que seja uma área também ali de livre navegação, né? Então ali ele pode ir para a direita, para a esquerda, é um barco pescador, ele não tem que seguir aquela rota alinhada. Mas para quem gosta aí, uma série que eu assistia, Caranguejo do Alasca, eles tinham a rota de pesca deles. Por quê? Era a rota em que eles sabiam que o caranguejo estaria, ou que ele todos os anos costuma passar. Da mesma forma, você tem que ter um planejamento, você tem que seguir um caminho, você tem que ter uma rota, você tem que ter um destino, você tem que escolher um lugar e ir. Não adianta você começar a fazer uma coisa hoje, tem conhecimento, mas não tem planejamento. Amanhã você quer fazer outra, você vai cavar um buraco aqui, outro ali e lá, né? Um de 50, um de 1,5 m, outro de 4 metros, 2 metros. Chega amanhã, você vira e fala o seguinte,
Eu não queria fazer esse buraco de 2 metros. Esse buraco de 2 metros ficou muito grande. O que eu vou fazer? Vou jogar terra dentro do buraco. Aí você vai lá e entulha o buraco. Joga concreto, joga pedra, joga brita, areia, o que for. Ok? Fechou o buraco. Aí você vai, em determinado momento você está trabalhando, chega o pedreiro e fala o que com você? Ó, rapaz, eu precisava daquele buraco lá com 1,5 m, mas eu entulhei ele 1 metro, só tem 1 metro agora. Nós vamos ter que cavar então agora, porque realmente eu preciso dele com 1,5 m. Eu vou ter que colocar esse de 50, 1,5 m, e esse aqui de 1,5 m está certo. O que você vai ter que fazer? Mexer no serviço que você já fez. Por quê? Porque você não fez um planejamento. André, você é engenheiro, você é advogado, você formou em quê? O que você está falando? Eu estou falando de planejamento, porque na sua vida, a casa que você mora, alguém planejou ela. A Bíblia fala de planejamento. A Bíblia fala, em Atos, se eu não me engano, qual homem que pensando em construir não se assenta, planeja aquilo em que vai fazer, para que não fique o seu projeto inacabado. Pare e pensa numa questão. Você começa algo e você não planejou. Vou daqui para o outro estado vizinho. Vou daqui para o Amapá. Vou daqui para o Amazonas. Quanto que eu tenho no bolso? Eu tenho R$500. E na conta bancária? Nada. Quanto que eu vou gastar de gasolina? R$1.000. Chegar no meio do caminho, o que vai acontecer comigo? Vou ficar no meio do caminho. Vou perder o dinheiro que eu gastei, que eu investi na viagem. Gastei não, que eu investi na viagem. Não vou chegar no meu destino e não vou estar onde eu estou. Por quê? Porque me faltou planejamento. A maioria das operações, muitas das vezes, das pessoas que querem mexer com investimento, a maioria das pessoas que entram num trade, a maioria das pessoas que fazem alguma coisa, não planejam, não colocam na ponta do papel. Você é funcionário e quer abrir sua empresa. Você já colocou na ponta do papel? Tem uma aula programada para falar sobre isso também. Você colocou na ponta do papel a possibilidade de um processo trabalhista? Você colocou na ponta do papel o 13º salário dos seus funcionários e as férias? Ah, mas eu estou querendo abrir, André, você está falando de 13º salário. Eu estou falando de 13º salário, porque se você contrata um funcionário hoje, daqui 30 dias você manda ele embora, ele tem direito a 1 avo de 13º salário, ele tem direito a 1 avo de férias proporcionais, ele tem direito a férias, 1/3 sobre férias. Se você mandar ele embora com aviso prévio indenizado, ele tem direito a férias sobre aviso prévio indenizado, ele tem direito a 1/3 sobre férias do aviso prévio indenizado, ele tem direito a férias sobre o 13º salário do aviso indenizado, e ele tem direito ao salário do aviso indenizado. Então não adianta você querer fazer alguma coisa se você não tem planejamento. Seja para construir uma casa, seja para você viajar daqui para o Amapá, daqui para o Amazonas, daqui para Manaus, seja para você realmente fazer o seu plano de investimento. Se você tem conhecimento, mas você não tem planejamento, você está jogando o seu conhecimento na lata de lixo. Estou brigando não, tá, pessoal? Estou brigando não, só para a gente poder entender. Eu quero que você frisa isso. Planejamento é necessário. Você tem que planejar aquilo que você quer. Imagina você não fazer um planejamento do seu futuro. Você entra na faculdade, como eu entrei um dia na faculdade de Direito. Você estuda 5 anos, você gasta R$100 mil pelo menos aí, entre livros, doutrinas, vademecums e mais vademecums, combustível indo para a faculdade, lanche, e gasta com apostila, e gasta com mensalidade, e gasta com aquilo, e gasta com aquilo, parece um sanguessuga que trem. Aí você vai, formou, o que você vai fazer? Ah, não quero ser advogado não, o que você vai fazer? Eu quero ser médico. Vou estudar mais 8, 10 anos da minha vida. Aí você vai e estuda mais 8 anos. E agora, o que você quer fazer da vida? Ah, não quer ser médico não, estou pensando em fazer outra coisa. Eu vou ser engenheiro civil, vou construir casas. Não tem como, você não teve um planejamento, você não teve um objetivo na sua vida. Então quando você começa alguma coisa, você tem que ter um planejamento. Mas para você planejar, você precisa ter conhecimento. Imagine uma pessoa virar e falar, eu quero ser um juiz. Ok, você sabe alguma coisa de direito? Não, nunca fiz faculdade, nem vou fazer. Então você mexe com o quê? Ah, eu sou carpinteiro. Nada contra a profissão de carpinteiro. Jesus Cristo era carpinteiro por profissão. Eu quero que você entenda uma coisa, você tem que ter o conhecimento sobre aquilo. Até mesmo o carpinteiro, para fazer uma cadeira, uma carteira, uma mesa, ele precisa ter conhecimento. Isso aqui é um apagador, não sei se você está vendo. Ele tem esse bauladozinho aqui, ó.
Tá vendo aqui do lado um bauladozinho? Esse apagador ele tem esse baulado aqui, ó. Aqui tem a parte, um frisozinho, que você, não sei se você vai conseguir ver, ó. Que você coloca dentro do quadro. Não é o modelo do nosso quadro aqui, ó. Tem esse frisozinho aqui, tá vendo? Justamente, até para fazer isso aqui você tem que ter conhecimento. A questão é, eu tenho conhecimento para fazer isso aqui? Não, eu não tenho conhecimento para fazer isso aqui. Eu tenho conhecimento sobre finanças, eu tenho conhecimento sobre direito, eu tenho conhecimento sobre gestão de pessoas, que é gestão de recursos humanos, eu tenho conhecimento na área de escrituração, mas não tenho conhecimento para fazer um apagador. Cada um tem conhecimento em alguma coisa. Então eu tenho que pegar o meu conhecimento, fazer um planejamento. Porque depois que eu pegar o meu conhecimento, fazer um planejamento, o que eu vou fazer, André? Eu vou aplicar aquilo que eu planejei, através do meu conhecimento. Ok, André. Então você está me falando que eu não posso chegar e cavar um buraco? Não, claro que não. Você é tatu por acaso que sai cavando buraco em qualquer lugar? Eu acredito que não. O que eu tenho que fazer então? André, me fala então, me explica. Tenho conhecimento? Tenho. Tenho planejamento? Tenho. Onde eu vou fazer o planejamento da minha casa, se eu for ir construir? Vou procurar um engenheiro civil e eu vou procurar o arquiteto. Aí o engenheiro civil e o arquiteto vai fazer o quê? Vai chegar para o pedreiro, ou vai chegar para mim, se for eu mesmo que for construir a minha casa, porque sobre as suas finanças é você quem recebe o seu pagamento, a sua receita cai no seu bolso todo mês. E o que você faz então? Você aplica. O engenheiro e o arquiteto falam, eu preciso de um buraco aqui, eu preciso de um buraco aqui, eu preciso de um buraco aqui. Ok, vou cavar um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui. Eu vou fazer aquilo que aquele que tem o conhecimento necessário e fez o planejamento me disse para fazer a aplicação. Vocês estão entendendo? Então entra um detalhe. O CPA, o C do conhecimento, o P do planejamento, ele se completa com o A da aplicação. André, o que seria essa aplicação? Fala um pouquinho para nós e aí a gente caminha para o final dessa aula. Mas antes eu quero te pedir, dá um joinha no like, dá um like aí no vídeo, dá um joinha, faz um joinha pro vídeo aí. Vai, clica nesse botãozinho aí embaixo pequeno aí. Clica aí, me ajuda, porque você me ajudando, eu tô aqui te ajudando. Já tem o quê? Já tem 40, vai para 1 hora que a gente está aqui. Se você chegou até aqui é porque você viu que o que eu estou falando faz sentido para você. E para mim continuar fazendo isso aqui, para mim continuar te dando conteúdo de graça, usando o meu tempo, eu queria que você me ajudasse. Pega esse vídeo, encaminha para alguém que você acha que quer montar uma empresa, para alguém que acha que planejamento não é necessário, para alguém que pensa que dinheiro, na verdade, você ganha e tudo que você ganha você tem que gastar. Pega esse vídeo, encaminha para alguém aí, se inscreve no canal, mostra esse vídeo para o seu parente, ok? E vamos seguir. Nós estamos caminhando aí para o final. Ok, André. Passamos então pelo conhecimento. Fizemos o planejamento, tá ok. Vou falar da aplicação agora. André, a aplicação é difícil? Deixa eu te contar um segredo. Tal quanto conhecimento, tal quanto planejamento, a aplicação, às vezes, costuma ser até mais difícil. Poxa, André, você me desanimou agora, cara. Eu não pensei que você fosse falar isso. Mas olha, eu prefiro te falar a verdade do que te iludir com a mentira. Porque pessoas que falam, faz que é fácil, tem muitas por aí. Mas só quem levanta o tijolo é que sabe como é difícil você fazer um alinhamento e o prumo da parede. E o cara que vai rebocar é que reclama, na verdade. Eu já peguei um pedreiro uma vez, pedi para trabalhar num lugar para mim, e ele chegou e falou, rapaz, pelo amor de Deus, quem fez essa parede aqui? Aí ele virou e falou assim, eu virei para ele e perguntei, mas por quê? Ele pegou uma linha, colocou numa ponta, pegou a linha, colocou na outra ponta, esticou a linha, pregou um prego, na verdade, numa ponta e o prego na outra ponta, esticou a linha, encostou na parede e falou, olha a barriga que deu nessa linha aqui por dentro. A parede estava assim, ó, você vai, a parede vem, emborca e volta. Aqui estava um vão. Aí falou, isso aqui tudo eu vou ter que preencher de cimento, reboco, estava dando 2 dedos. Para a parede ficar reta, eu tenho que fazer, porque senão não dá nem como, tem nem como rebocar, não tem nem como passar régua. Então, na verdade, a aplicação nem sempre ela é tão fácil.
As pessoas viram muito e falam assim, eu quero investir, eu quero fazer operações na Bolsa de Valores, eu quero fazer trades, eu quero trabalhar com day trade, eu quero viver de day trade, eu quero viver de swing trade, eu quero viver de investimento. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem dia que você passa 3, 4 horas na frente do computador e o seu setup, ou seja, aquilo que você planejou, porque para você entrar num trade você tem que ter um setup definido, um lugar exato, uma operação pronta. Quando ela armar, você entra. Se ela desarmar, você nem entra. Eu ia entrar, ela desarmou. Não entra, tá? Me ajuda aí, não entra. Então você tem que ter um setup. Aí entra um detalhe. Tem gente, ou tem dia na verdade, melhor dizendo, que eu passo 3 horas, já aconteceu comigo. Eu passo 3 horas na frente do computador e não consigo fazer uma operação. Aí o cara vira para mim e fala assim, isso aí não tem como não, é impossível. Tem mercado de minuto em minuto. Se o meu operacional trabalha com um mercado de 15 minutos, tá? 15 minutos. É melhor colocar um H aqui do que colocar um M, né? Se o meu operacional trabalha com setup de 15 minutos, é isso mesmo. Bugou de novo aqui, pessoal. Mas vamos lá. Se o meu operacional trabalha com setup de 15 minutos, é 0 hora e 15 minutos. Quantos minutos tem uma hora, pessoal? 60, né? Me ajuda aí. Então vamos lá, eu quero só mostrar para vocês um negócio aqui rapidamente. No cantinho aqui mesmo, no cantinho, vou pegar aqui embaixo. Quantos minutos tem uma hora? 60. Então quantos candles de 15 minutos vai se formar dentro de uma hora? Fala para mim. 4, né? Primeiro dá 15, o segundo dá 30, o segundo 45 e o primeiro dá 15, o segundo dá 30, o terceiro 45 e o quarto 60 minutos, que formou uma hora. André, qual que seria o seu operacional então? O meu operacional, vou colocar um exemplo aqui bem tranquilo aqui, seria uma média móvel que passa aqui. E quando o setup fechar, se o candle fechar acima da média móvel, eu compro, que é o rompimento. Se ele bater nela e fechar abaixo, eu vou vender, no caso aí, ou vice-versa. Se estiver vindo de cima para baixo, bateu nela e não rompeu, eu compro. Quer dizer que foi que ele não conseguiu romper. Da mesma forma, se ele romper, eu vou vender, tá? Só para a gente entender aqui rapidamente. Então formou um candle, formou outro candle, que candle bonito, gente. Formou outro candle, formou outro candle. Chegou perto da média móvel? Não, né? Então vamos lá. Formou outro candle. Formou outro candle. Opa! Tá chegando. Formou outro candle. Eu acho que esse candle meu tá torto, viu, gente? Só acho. Mas eu vou chamar o pedreiro da construção depois para poder colocar o prumo nelas aqui. Foi 1, 2, 3, 4. Aqui deu uma hora. Vamos lá. Ó. Aqui deu uma hora. Formou outro candle. Aí aqui ele já chegou e formou outro. Aí aqui ele chegou e formou outro. Aqui já tem 2 horas. 1, 2. Mas assim, acabou o quadro aqui, o esquema tá torto. Mas só para você entender, você percebeu que eu posso passar isso aqui no gráfico de 15 minutos? Você percebeu que ele não tocou na média? E se o meu setup seria operar isso aqui, aqui foi 15, aqui foi 30, aqui foi 45, aqui foi 60, 1 hora foi embora aqui, ó. Mercado abriu 9 horas da manhã, eu fiquei olhando, não deu nada. Deu 10 horas, aqui deu 10 horas. Nada até agora. Mais 15, 30, 45, 60. Foi embora mais 1 hora. Ou seja, 9 horas, 10 horas, 11 horas. 11 horas da manhã. Operei? Não operei, pessoal. Eu não operei. Por que eu não operei? Porque não deu o meu setup. Não deu o meu planejamento. Meu planejamento não encaixou. Eu tenho conhecimento sobre a média móvel, que aqui eu opero no 15 minutos. No gráfico de 15 minutos. E o meu planejamento não encaixou dentro do operacional do dia.
Se o meu planejamento não encaixou dentro do operacional do dia, quer dizer que não coube a aplicação daquilo que eu planejei através do meu conhecimento. Você está entendendo? Então, se você não tem como aplicar aquilo que você planejou através do conhecimento que você adquiriu, o que você faz? Nada. É sério, André? É sério. 1 hora, 2 horas, 3 horas, sentado na frente do computador, sem fazer nada. André, e se eu fizer um negócio aí, eu vou lá e mudo de 15 para 5. Será que eu posso, André, fazer isso? Poder você pode. Não é crime. Mas você vai perder dinheiro, bem provavelmente. André, por que eu vou perder? Se no conhecimento que você adquiriu, o planejamento foi feito em cima do gráfico de 15 minutos, e você viu que o gráfico de 15 minutos funciona através do conhecimento, a aplicação, pessoal, tem que ser no gráfico de 15 minutos. Não vai caçar chifre na cabeça de cavalo, não vai cavar buraco no asfalto com picareta de borracha, como dizia minha avó, não. Me ajuda aí, entendeu? Por que, André? Simplesmente por um motivo. Se você não gosta do seu dinheiro, eu vou te passar meu Pix, você manda ele para mim, me dá de graça. Não precisa nem comprar meus cursos, não precisa fazer mentoria, me dá de graça, me dá de graça. Você não gosta de dinheiro. Ah, André, mas eu quero operar. O planejamento é em 15 minutos. É a mesma coisa de você planejar uma casa para 2 andares e você querer colocar 10 em cima dele. É a mesma coisa de você planejar uma boate. Todo mundo sabe a questão aí que teve há um tempo atrás aí daquela tragédia da boate lá no estado aí. Só a menção que a gente está falando no planejamento. Aí a boate não é o caso, ok? Não é o caso. Só estou fazendo uma menção porque eu lembrei que agora a boate talvez comporta lá 10 pessoas, você coloca 100. Ah, eu quero fazer um evento, ou a igreja, do extremo a outro, hein, André? Que é isso, de boate para a igreja? Não, ok. A igreja comporta 100 pessoas, quantas que eu coloco? 500. Ah, eu quero fazer a casa é 3 andares, você coloca 10. O que vai fazer? Você constrói andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É bem provável que quando você chegar no 8º aqui, mais ou menos, ó, a casa já virou um monte de estrondo no chão, já caiu. Por quê? Porque a fundação, os buracos que o engenheiro, os buracos que o arquiteto falou, para você construir, abrir, concretar a ferragem, a estrutura, não foram condizentes com o tamanho da edificação que você quer fazer. Por essa razão, a aplicação ela tem que ser de acordo com o planejamento. Tá, André? Ok. E agora? Eu não quero operar na bolsa. O que eu vou fazer? Da mesma forma, se você ganha R$2.000 e gasta 4, o seu planejamento está errado, você não tem conhecimento e a aplicação agora vai ser problemática. Por quê, André? Porque quem vive com padrão de 4K, R$4.000, né? Estou falando no dia a dia, gente, porque realmente a gente sabe que o salário mínimo do Brasil é R$1.212. Então entra essa questão aqui. Hoje uma família, a maioria da população vive com essa renda aqui, aproximadamente de 2, vamos colocar aqui de 2 a 6K, ou a 5 talvez, vou colocar até um pouco menos. De onde você tira isso? Porque hoje nós temos aí muitas pessoas, eu com o apagador aqui sujando a mão, obrigado. Hoje nós temos muitas pessoas que fazem o quê? Além de trabalharem para uma empresa, para outras pessoas, jurídicas ou até mesmo físicas, elas também têm os seus afazeres por fora. Ela tem ali uma renda extra aqui, uma renda extra ali, ela tem alguma outra coisa. Então entra aquele detalhe. Se você tem hoje um padrão de 4K, R$4.000 por mês, você voltar para 2, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. É mais fácil você aceitar uma injeção na testa do que você querer fazer isso aqui de bom grado. Por quê? Porque quem vive com 2.000, você vai cortar pela metade. Ah, André, não faz sentido, faz. A pessoa que ganha 100K, a pessoa que vive com 100K, você virar para ela e falar assim, olha, você está errado, você tem que viver com 50, você pode ter certeza, ele vai chiar. Ele vai chiar, mas vai chiar muito, não é pouco não. Ele vai chiar muito. Se você falar com ele, não, olha, você está vivendo com 100K, mas você não tem condição, você tem que viver com 25,
Ele vai virar para você e falar, você é louco, eu vou cortar um quarto, vou tirar 3/4 da minha receita, vou mudar minha estrutura financeira toda, vou vender meu carro X, vou vender minha casa lá Y e vou viver desse jeito aqui, eu vou passar fome. Ele vai falar isso com você. Eu já ouvi pessoas falarem isso, entendeu? Então assim, nós precisamos entender, a aplicação nem sempre ela é favorável, nem sempre ela é boa, gostosa, agradável, nem sempre. Mas aí entra um detalhe. Que detalhe? A aplicação do planejamento, através do conhecimento, é o que te proporciona a possibilidade daquilo que eu falei no começo da aula, o 14º salário. É sério, André? É sério. Por quê? Porque se você não tem conhecimento da necessidade de uma reserva de emergência, você não planejou no período em que você estava tendo uma receita considerável, o fato de você guardar sua reserva de emergência, e você não colocou em prática aquilo que você planejou do conhecimento que você adquiriu, você não teria dinheiro da reserva de emergência para aplicar no CDI, que está pagando 200%, ou seja, no investimento que está pagando 200%, para você ter a possibilidade de você receber agora que eu falo assim, né, para você receber no período do final do ano o seu 14º salário. Poxa, André, que volta que você deu para falar que eu podia ter ganhado dinheiro e não ganhei? Né? É a mesma coisa. Você passa anos estudando e no final das contas você chega e fala assim, rapaz, eu tenho que aprender muita coisa. É mais ou menos por aí, pessoal. Então nós precisamos entender, o conhecimento, ele é necessário. O planejamento, ele é fundamental. Mas nenhum dos dois valem, nenhum dos dois são verdadeiramente eficazes se você não tiver uma boa aplicação. Então você precisa entender, o CPA, ele é fundamental para você. Por isso eu quero te dizer que o projeto CPA está vindo por aí, tá? Se prepara para o projeto CPA. Nós já estamos falando dele, já vem falando há algum tempo, já mostrei ele, e o projeto CPA está vindo mais uma vez aí. Muitas pessoas vão ser realmente beneficiadas. E eu quero virar para você e falar uma coisa, não tem como você viver a sua vida bem sem um CPA. Por que, André? Porque se eu não tenho conhecimento, mas eu faço planejamento, meu planejamento na hora da aplicação vai dar errado. Por que, André? Porque se eu faço uma aplicação sem planejamento, sem ter conhecimento, vai dar errado do mesmo jeito, eu vou perder dinheiro. Tá, André, mas eu tenho conhecimento, então eu quero fazer a aplicação. Se você tem conhecimento e você passa direto para a aplicação, não quer dizer que você não tem conhecimento suficiente. Porque se você tivesse conhecimento suficiente, você jamais cometeria o erro de começar a aplicar o seu conhecimento sem planejar ele. Então você precisa conhecer aquilo que você quer fazer realmente, qual a necessidade que você tem, como a sua vida financeira está, como você está realmente, a sua análise, a sua psique, como que são as suas ideias dentro da sua cabeça. André, eu quero comprar um helicóptero. O que você tem hoje, meu filho? Ah, eu tenho uma Titan. O que você faz da vida? Ah, eu vou curtir com a balada aí, vou fazer um negócio aí, sai com as menininhas. Você gosta de trabalhar? Não, não gosto não, meu irmão. Você vai ter que orar muito para você ganhar na Mega Sena, viu? E comprar um helicóptero aí. Só te falar um negócio, existe uma grande possibilidade de você ter que vender ele 2 anos depois. E olha lá se durar tudo isso. Porque na hora que você descobrir quanto que o helicóptero gasta, eu te garanto que você vai querer vender ele rapidinho, tá? Mas vamos lá. Então entenda uma coisa. Se você tem conhecimento, mas não tem planejamento, você quer fazer a aplicação do seu conhecimento, de nada vale. Você precisa ter conhecimento sobre finanças, sobre várias áreas necessárias na sua vida. Você precisa ter planejamento. E através do planejamento, vindo do conhecimento, você faz a aplicação para você alcançar o seu objetivo aqui embaixo. Tudo isso você vai fazer para alcançar o seu êxito aqui embaixo. E qual que é o meu êxito, André? Isso aí depende. Existem pessoas que querem o quê?
Existem pessoas que querem uma renda, uma receita, uma vida estável. Ok, André, mas eu não quero. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma chácara, eu quero uma fazenda, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma mulher mais bonita, eu quero arrumar uma namorada. Tá, não se venda não, tá bom? Não se venda não. Se você quer arrumar pessoas para sua vida com dinheiro, saiba que no dia de amanhã quem vem por dinheiro vai embora por muito mais dinheiro do que foi ofertado. Só para ficar a dica aí, beleza? Tá? Então assim, não faça nada fora daquilo que você está vendo aqui. Tenha conhecimento, tenha planejamento e aplique aquilo que você tem aprendido. Pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Fico aqui o meu agradecimento, o meu like para você. Espero que você tenha dado um like na aula aí embaixo também. Espero que você tenha se inscrito no canal. Eu realmente espero te ver aqui novamente. Espero que você volte e nós possamos nos encontrar outras vezes. E espero que você esteja seguindo a nossa página no Instagram, no Facebook e também nos nossos canais todos aí de comunicação que nós temos. Mais uma vez eu te falo, dá um like, se inscreva, ative o sininho e até a próxima. Isso aqui quer dizer fé, força e foco. Em uma outra aula eu explico para vocês. Pessoal, um abraço. Foi uma satisfação imensa ter vocês por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Shalom.